Porque aqui é onde o Smart Money te manipula para te arrancar o máximo de dinheiro possível da sua mão através do seu desejo de curto prazo de ficar movimentando. Olá pessoal, aqui é Augusto Baxter, eu estou trazendo as últimas novidades e análises financeiras que você precisa ficar de olho para essa semana. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a decisão do Donald Trump de estender o prazo para as tarifas comerciais entrarem em vigor até agosto e vai começar então a implementação dessas novas taxas. Além disso, nós vamos analisar por que o Bitcoin pode tanto subir quanto cair em julho, fazer topo, né? Para começar, então, o Trump ele surpreendeu ao anunciar que vai estender até agosto o prazo para imposição das tarifas adicionais, especialmente sobre produtos importados da China e da Europa. E além dessa extensão, ele revelou ainda a intenção de implementar novas taxas em outros setores estratégicos, aumentando novamente, mais uma vez, as tensões da economia global. O mesmo que aconteceu em janeiro, fevereiro, março, é o que a gente está começando a enxergar agora. Mesma movimentação. Pega o gráfico lá do Bitcoin e do Ethereum, me parece uma réplica, né, daquele movimento. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o Bitcoin, a moedinha da praia, a gente pega o Bitcoin, a moedinha da praia aqui, agora ele está valendo 108, né? A gente entende que a fase que nós estamos, a janela temporal, ela é muito semelhante a essa daqui, que pode se repetir aqui, principalmente ali em meados de entrada de agosto. Então, enquanto ele está só prometendo que ele vai fazer, né, e que vai entrar em vigor as tarifas, as novas tarifas, pode ser que a gente tenha ainda uma movimentação lateral, né, toda alta um pouco mais forte, aproximação dos 112 mil dólares é um bom ponto de venda, quando ele se aproxima dos 100 mil dólares é um bom ponto de compra, e eu entendo que o mercado pode ainda entregar esse tipo de lateralidade. O nosso mercado está lateral, ele não está em tendência de alta, né? Muita gente está falando que está em tendência de alta, mas ele ainda está lateral. Sim, ele está em lateral, ainda em tendência de alta ainda, né? O problema é, ele está muito próximo de fazer uma busca de liquidez e acabar essa lateralidade, tá? Então eu queria só comentar que esse movimento estratégico ele pode causar volatilidade nos mercados, afetando preços, cadeias produtivas e investimentos internacionais. E o objetivo declarado dele é fortalecer a economia americana, cara. Desde lá de fevereiro ele vem falando isso. Então isso também pode aumentar os custos às empresas e consumidores. E a gente precisa acompanhar esse cenário de perto, pois o impacto dessa informação é o seguinte. Os investidores vão começar a tentar se antecipar a uma nova taxação, né? A um novo período de taxação. E isso pode implicar ali, pode aproveitar o Smart Money e fazer algum tipo de manipulação para fazer o mercado voltar a cair, né, depois dessa entrega de alta, tá? E aí vocês podem me perguntar, pô, Augusto, Bitcoin em julho, ele vai subir ou vai cair? Porque uma hora você fala que ele vai subir, mas ao mesmo tempo você fala que vai ser um mês de formação de topo, e eu continuo com a mesma tese, tá? Mesma opinião. Para mim, julho é um mês muito crítico para o Bitcoin, ele tem muitos fatores importantes que podem provocar fortes oscilações. Então eu acho que semana que vem, como vai ter mais indicadores macroeconômicos e o mercado, o Smart Money, ele adora manipular preço nessas semanas mais cheias, mais robustas de informação, né? Então eu acredito que essa semana o mercado tende a ainda ficar um pouco mais lateral, mais água de salsicha, ainda respeitando essa lateralidade. Mas semana que vem, pessoal, tem muita informação. Vou puxar aqui o calendário econômico para vocês, olha só. O Smart Money ele gosta muito de manipular preço quando tem muitas informações. Então, essa semana, por exemplo, só tem estoques de petróleo bruto, foda-se. Aí tem atas da reunião do FONC, também foda-se. Pedidos iniciais por seguro-desemprego, não tem muita volatilidade. Agora, semana que vem, nós vamos ter índice de inflação. Geralmente, né, depois do dia 10 de julho, aí o mercado realmente começa a oscilar um pouco mais. Então, assim, ele pode finalizar a lateralidade, pode subir primeiro, depois cair, enfim. Eu estou bastante interessado em ver como vai ser esse julho, né? Porque esse julho ele nos prometia um pouco mais de alta, uma entrega que acabou não ocorrendo em junho. Sendo junho e julho muitas vezes meses antagônicos de movimentação, se junho o mercado foi positivo, julho às vezes o mercado pode ficar negativo. Só que tem um detalhe, né? Em Bitcoin, o mês de junho foi positivo, fechou positivo. Ou seja, a tendência é que ele fique em julho negativo. Só que se tu pega o gráfico do Ethereum, é o contrário.
Ethereum fechou o mês negativo e pode fechar o mês positivo. Então, eu estou bem na dúvida aí do que vai acontecer. Eu acredito que nós vamos marcar um topo esse mês, tá? Independente se ele vai buscar 120 mil dólares ou acima disso, ou se nem vai romper o 112, o topo prévio, eu acredito que nós, em julho, é marcação de topo. A partir de agosto aí, dia 1º de agosto em diante, eu estaria fora do mercado, porque a tendência é que o mercado recue, tá? Não só pelo fato do Trump colocar as taxas e as taxas forem aplicadas de fato e elas começarem a entrar em vigor, mas pelo período mesmo, tá? Esse ciclo, a gente está tendo 3 meses de alta, 3 meses de queda, 3 meses de alta, 3 meses de queda. Então, supostamente, se encerra aqui até o final de julho, esses últimos 3 meses que ele poderia entregar um pouco mais de alta, tá? Na minha opinião, baseado na movimentação que a gente está enxergando. Então, semana que vem, ó, vai ser uma semana bem recheada de informações que podem trazer volatilidade, né? Quando nós temos aqui 3 estrelas, né, significa que a volatilidade esperada ela é um pouco mais alta, né? Então, ela pode trazer um pouco mais a volatilidade. Essa semana aqui tá mais xoxa, pode ser que o mercado realmente continue a lateral, ele recue um pouquinho, volte aqui para baixo, volte para o 105, não sei, tá? E o problema maior é que nós estamos na mão do Smart Money, tá? Qual é o grande problema aqui? O grande problema aqui é que o Smart Money ele vai querer fazer o seguinte, ele vai querer fazer com que você acredite que o mercado vai estourar em alta aqui, ele quer que você compre aqui na alta e ele quer que você venda aqui achando que o mercado vai cair. Na verdade, ele ainda vai continuar no oscilador aqui, sendo que, como é que ele sai dessa posição? Ele geralmente sai com agressividade para um lado e depois o outro e encerra uma tendência. Então nós estamos, na minha opinião, muito próximos de finalizar uma tendência de alta semanal, pelo menos temporariamente, para trazer mais recuo. Em agosto ali e setembro, eu já espero uma correção de 30% no BTC do último topo. Só que aí é que tá. Onde é que vai ser o último topo? Vai ser o 112, que já está marcado aqui? É o 112 de fato? Ou ainda a gente vai buscar 125, 120 mil, 140 mil para depois cair 30%? Essa é a melhor dúvida de todas, né? Essa é a grande dúvida que todo mundo quer responder hoje no mercado cripto. Digo para vocês assim, ó, que se você está comprado em BTC, tá? E não quer fazer nada, eu aguardaria a perda da média novamente aqui, tá? Venderia pelo menos metade da minha posição se perdesse aqui. Como eu já estou fazendo, né, eu já estou vendo o enfraquecimento de tendência de alta no semanal, eu já vou descascando o Bitcoin. Uma vez por semana ali eu estou vendendo uma fração de Bitcoin, eu vou vendendo, né? Porque eu quero chegar em setembro, outubro com o maior número de caixa possível. Então eu entendo que, na minha opinião, o Bitcoin está muito esticado. Ele está esticado e ele pode ter sim um respiro de 30%. Só que qual é a grande situação, né? Por que ele pode subir para 120, 150? Porque na sequência aqui ele estava corrigindo 30% e sobe 100%. Se a gente pega o último fundo aqui, 74.800, faz vezes 2, né? Ou seja, sobe 100%, ele buscaria 150 mil. Então, ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, tá? O que eu particularmente estou fazendo? Toda vez que o mercado sobe, se aproxima de 110, 112, eu vendo. E toda vez que ele cai aqui em 90, eu não faço nada, tá? Por quê? Porque eu estou realizando. Mas para quem quer operar curtíssimo prazo, aí, né, a indicação seria comprar a 102 e vender a 110. Compra a 102, vende a 110. Eu não gosto. Eu acho que tentar fazer trade em contexto lateral é péssimo. A única entidade que ganha dinheiro com isso são as corretoras. E o Smart Money vai fazer de tudo para manipular o teu emocional, para fazer você ficar mexendo no seu capital todo dia. Então o que acontece? Que na minha opinião, para um iniciante é melhor se fazer, né? É não fazer nada. O mercado está dentro desse caixote, está controlado pelo Smart Money, não faz nada. Não aposta nem em alta, não aposta em queda. Deixa ele dizer para nós qual é a manipulação que ele vai querer fazer, qual tipo de movimentação, e com base nessa movimentação aí sim eu consigo tomar uma decisão, tá? Uma decisão que eu acho interessante é o seguinte, ó, se ele romper para cima do caixote e voltar para dentro do caixote, eu realizo 100%, fica fora do mercado, né? Realizo o restante que eu tenho ali de Bitcoin e fico fora. Se ele cair forte aqui e depois voltar para dentro do caixote, significa que ele vai tentar uma direção acima dessa região, e aí eu faço justamente o oposto, né? Eu espero ele cair aqui e eu compro um pouquinho aqui para tentar um rompimento, né? Mas ele precisa sempre voltar para dentro do caixote, tá? Enquanto ele está dentro do caixote, não é bom fazer nada.
E o mais difícil é literalmente isso, você falar para o iniciante que o cara não deve mexer. Quem estiver mexendo no capital aqui, vendendo aqui, depois o mercado sobe, aí você compra, aí ele cai, aí você vende, aí ele sobe, o que você vai fazer? Você vai perder 20, 30% do seu patrimônio se você ficar tentando tradear isso aqui, tentar mexer nisso aqui. Porque aqui é onde o Smart Money te manipula para te arrancar o máximo de dinheiro possível da sua mão através do seu desejo de curto prazo de ficar movimentando. Então, passivamente eu estou olhando aqui, já estou 60% fora do mercado, deixei lucro realizado, estou em Tether, mercado pode entregar uma outra oportunidade, 30% de correção, aí eu entro, tá? E se ele subir, eu vejo como é que vai ser os próximos passos, né? Para eu ter certeza que ele voltou a uma direção de tendência de alta ou apenas saiu para fazer manipulação, tá? Nós estamos literalmente iguais a essa fase aqui. Tá? Iguais a essa fase aqui. Então ele pode sair de fato fora do caixote para depois trazer uma pedrada. Tomar muito cuidado com isso, tá bom? Então é basicamente isso que eu preciso alertar os senhores, tá?